Esta semana tivemos previsões da OCDE revistas, temos China, temos até ataques cibernéticos e um índice que comemora 125 anos. Se quer saber mais, fique desse lado. Olá, seja bem-vindo ao Market to Market, o programa onde fazemos a análise semanal dos mercados financeiros e, como sempre, não estou sozinho e tenho comigo Pedro Lino. Olá, Pedro Lino. Olá, boa tarde, Bárbara. E também Felipe Garcia. Olá, Felipe. Olá, boa tarde a todos. Então, meus senhores, esta semana temos aqui alguns assuntos, mesmo numa semana que iniciou-se com o Memorial Day, ou seja, com os mercados fechados nos Estados Unidos, mas tivemos aqui também previsões da OCDE, revisão de previsões do crescimento económico a nível mundial. E que novidades é que vieram por parte da OCDE, Pedro? Bem, veio uma revisão em alta do crescimento mundial. Nós, este ano já se estima um crescimento de 5,8% e esse crescimento vem principalmente dos Estados Unidos, 6,9%, e do Reino Unido, 7,2%, que são, no fundo, também os países que estão mais avançados no processo de vacinação e com mais estímulos fiscais. Já na zona euro estima-se que o crescimento atinge os 4,3%. Mas o mais interessante é perceber que a roxo é a projeção média que atingirá, que neste momento se estima por parte da OCDE do crescimento mundial, mas a verde é o cenário mais otimista, e no cenário mais otimista o que vemos é que essa linha intercepta a linha azul, que era o crescimento previsto em 2019. Ou seja, existe neste momento a possibilidade de que no fim de 2022 praticamente a pandemia, em termos de crescimento económico, é como se não tivesse existido. Claro que as consequências de aumento da desigualdade ou dos estímulos fiscais, aumento da dívida, isso depois estaremos cá para discutir. Mas em termos de PIB, o que é facto é que está a recuperar bastante. Depois temos também a questão da distribuição do crescimento pelo G20. A China foi o primeiro país a recuperar o seu crescimento ainda em 2020. O pior será a Argentina, mas dentro do destaque dos países do G20 temos também os Estados Unidos, que mais mês, menos mês, está a atingir já o crescimento pré-pandemia. Quando olhamos para os emergentes? Quando olhamos para os emergentes, temos também a China, que recuperou mais depressa. Depois temos os países que ainda estão muito atrasados, ou mais atrasados no processo de vacinação, no caso da Argentina, onde existe muita contestação da África do Sul. E depois temos o Brasil, que está ali já a meio termo, que está a começar a acelerar a sua vacinação, mas que mesmo assim só consegue recuperar o seu crescimento económico dentro de 1 ano e meio, no fim de 2022. Em termos das economias mais avançadas e no fundo, uma comparação entre todos, é de notar que Lituânia, Irlanda, Coreia e Estados Unidos estão na linha da frente, e depois, claro, Espanha, Portugal também, a Bélgica e a Islândia só irão recuperar o seu crescimento fim de 2022, já em 2023. E Filipe, ficaste admirado ou espantado com estas novas projeções? Bom, eu acho que a grande surpresa vem da possibilidade, de facto, de o mundo atingir em termos de crescimento aquilo que seria o caminho normal se não tivesse havido pandemia. Agora, temos que destacar aqui algumas coisas, nomeadamente o peso dos estímulos. A OCDE considera ou calcula que os estímulos nos Estados Unidos valem 3 a 4% do crescimento do PIB e que os estímulos nos Estados Unidos podem valer 1% do PIB mundial. Esse é um tema relevante. Agora, o que eu gostaria sempre de chamar a atenção é sempre para as coisas que não se veem, não é? Isto foi um bocadinho um baralhar de jogo na economia mundial, mas o jogo que calhou agora a cada um dos países e a cada uma das pessoas é diferente do pré-pandemia. Ou seja, não estamos a falar de que tudo passou ou que tudo está a passar e que vamos ficar todos na mesma. Não, há aqui grandes vencedores, há grandes derrotados, como é normal nas crises. Também é normal nas crises elas acentuarem a desigualdade
e prejudicarem mais aqueles que já não estavam melhor. E, portanto, um bocadinho como aquela falácia da janela quebrada do Bastiat, em que parece que é bom que se parta uma janela porque se dá emprego ao vidraceiro a quem vai colocar a janela, etc. e tal. Mas o desgraçado comerciante ficou com a janela partida é quem acaba por pagar tudo, não é? E aqui nós temos uma situação um bocado diferente. Há grandes vencedores desta crise, mas também há muitos derrotados, e eu acho que vai ser um tema para o futuro, e estou convencido que vai ter que haver um conjunto de ajudas também a alguns desses derrotados, porque muitos deles não tiveram culpa. Mas uma nota final, e isto vê-se bem na questão dos países, aqui se vê porque é que é importante ter modelos económicos bem desenvolvidos, porque é que é importante ter boa capacidade de adaptação, porque no fim das contas os países que estavam já melhor preparados para a crise são também aqueles que vão sair mais rapidamente dela. E quando olhamos aqui para este gráfico, que leitura é que podemos fazer, Pedro, dos serviços no fundo mais afetados? No fundo, são os países que mais dependem dos serviços que foram mais afetados, ou seja, países como, por exemplo, a Indonésia, a Grécia, a Islândia, a Espanha, Portugal, que dependem muito do setor de turismo como um serviço. Vemos que o impacto da queda do turismo, o impacto da queda na procura por serviços tem um grande impacto nas economias, ou seja, quando há economias, e daí também acho que era importante o que o Filipe está a dizer, que é a procura de um modelo sustentável, porque quando uma economia depende muito de uma determinada indústria, de um determinado setor, neste caso de serviço, depois, se existe algo que corre mal, é a questão da diversificação, que às vezes também falamos nos portfólios. Quando estamos muito concentrados, e neste caso países como Portugal, e estávamos a ver, estavam muito concentrados em determinados setores. Ora, quando temos um impacto negativo, essas economias demoram muito mais a recuperar. Por exemplo, a Grécia, temos aí uma queda de quase 55%, a Espanha, Portugal, a Itália, até os Estados Unidos. Ou seja, tudo o que seja o impacto nos serviços teve um impacto muito grande também no PIB. Daí a importância da diversificação e de um planeamento a médio e longo prazo das economias, que muitas vezes não é compatível com o sistema que temos atualmente, nem os políticos querem, porque com eleições de 4 em 4 anos, muitas vezes é difícil, ou não, é difícil os eleitores reconhecerem medidas de médio e longo prazo, e daí a China e esta competição que cada vez ocorre mais entre Estados Unidos, China, e não é, nota-se mais Estados Unidos e China, mas também a Europa começa agora a impor-se um pouco também à China, mas são temas que vamos ter que acompanhar, porque lá está, a China antecipou em 2 anos a sua preponderância e como país que terá o maior PIB do mundo para 2028, 2030, e o que é facto é que foi o primeiro a recuperar desta pandemia. Por isso, esta competição Estados Unidos-China acho que está aí para acelerar e para termos, provavelmente, ainda alguns percalços pelo caminho. E cada vez mais com o processo também aqui de vacinação e de aceleração do processo de vacinação, começa a haver aqui o fim da pandemia, já se começa a ver, não é, Filipe? E portanto, aqui olhamos para as projeções económicas que já começam também, no fundo, a mostrar este efeito. A pandemia já podemos sentir que está a terminar, pelo menos em algumas partes do globo? Eu diria que sim. Basta olhar para, digamos, os índices de atividade económica em alguns países, mas eu acho que, sobretudo, vale a pena olhar para os números, e não é preciso ir mais longe, basta olhar aqui para Portugal, embora os nossos números sejam muito semelhantes aos países da Europa Ocidental, e em que se percebe que, não obstante continuarem a existir casos, as suas consequências são hoje muito, muito menores, quer dizer, há muito menos fatalidades, há muito menos internados. Isto decorre, já toda a gente sabe tanto sobre este processo, nem vale a pena explicar, mas decorre essencialmente das vacinas, e parece-me relativamente utópico achar que vamos erradicar o vírus, ou estes tipos de vírus. Nunca o conseguimos fazer, na verdade, no passado. Penso que estamos numa fase em que, se o processo de vacinação continuar
e se efetivamente a eficácia das vacinas continuar a demonstrar ser aquela que tem sido, ou seja, já não é só uma teoria, já é prática, já não há grandes motivos para estarmos em confinamentos ou em regras demasiadamente apertadas. E naturalmente que isso vai nos levar à tal normalização da economia, que já se sente numa série de países e que me parece que em Portugal também irá acontecer. Aliás, Portugal, e pegando nesse tema de turismo, já vai conseguir ter uma época de turismo razoável este ano, pelo menos é o que tudo indica. E não deixa de ser curioso, e já fazendo aqui a ponte para a China, porque a China também, houve vários assuntos aqui a marcarem o tema China, que uma pandemia que acaba por ter início na China, de repente quando olhamos para as recuperações económicas, temos também China aqui a liderar. Mas pegando então aqui, pegando aqui no avião, indo ali para a China, houve vários assuntos a marcarem China esta semana, verdade, Filipe? Sim, tivemos várias coisas. Um deles tem a ver precisamente com a origem do vírus, embora seja um tema sempre um bocadinho delicado de falar, porque estamos sempre a falar numa série de conjecturas, às vezes parece que há provas, outras vezes não há, mas efetivamente muito se criticou o Donald Trump quando ele falava do vírus chinês, e de facto não era propriamente uma forma elegante de abordar o tema, mas o que temos agora é a administração norte-americana, e pela voz de Joe Biden, precisamente a falar nisso, ou seja, de que o vírus terá tido origem num laboratório em Wuhan, como sempre foi uma das teorias que se falava. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque vem colocar mais um ângulo naquilo que é a tensão, a fricção entre os Estados Unidos e a China, que é um tema que começou enfim, já vem de algum tempo, mas que foi muito adensado durante a administração Trump, que a determinada altura até parecia que seria algo enfim, de certa forma exagerado, mas aquilo que estamos a verificar é que efetivamente não há. E, portanto, nós temos agora um mundo que tem uma espécie de um triângulo de tensão, portanto, aqui puxando um bocadinho mais para a geopolítica, que é Estados Unidos, China, Rússia. São ângulos diferentes, são situações diferentes, mas vamos ver em muitas situações algumas alianças entre estes dois pares de países, às vezes até Estados Unidos e Rússia versus China, outras vezes China e Rússia versus Estados Unidos. Tivemos também uma outra situação curiosa, que foi a moeda chinesa alcançou um novo máximo de 5 anos em termos de cabaz, foi o máximo de 3 anos face ao dólar. Isto está a ser, de alguma forma, lutado, ou está a ser combatido pelo governo chinês, que não pretende uma valorização muito rápida do yuan, e para isso está a obrigar que os bancos tenham um conjunto de reservas em moeda estrangeira superior àquilo que tinham até agora. Isto está a ser visto, está a ser criticado como uma intervenção cambial. Há muitos anos que isto é debatido, que os Estados Unidos criticam a China por manter um yuan deliberadamente fraco e com isso beneficiar, digamos, as suas exportações. E, portanto, este tema da tensão entre a China e o resto do mundo está aí para durar, e não tenho dúvidas que vai ficar relativamente claro, e há outro tema que depois podemos falar também mais à frente, que é o tema da segurança, e este é um tema que vai ficar, que vai ser um dos grandes temas da próxima década, na minha opinião, que é, nós iniciamos este século com um mundo relativamente desanuviado, com conflitos locais, mas à medida que o século vai avançando, nós vamos nos apercebendo que o mundo se vai tornando num lugar mais tenso, e eu arriscaria a dizer que nós já estamos numa espécie de clima de pré-Guerra Fria entre a China e os Estados Unidos. E, Pedro, também tivemos aqui a questão da população, ou seja, houve aqui uma notícia que também afeta a China e que está relacionada aqui com o crescimento da sua própria população. Sim, a China anunciou que iria deixar que os casais pudessem ter até 3 filhos, e isto é uma mudança radical que já tinha, também há uns anos, tinha sido alterada a política, mas é uma mudança radical face à política que ouvimos falar durante muito tempo, da política de um só filho. E porquê que agora o governo chinês começa a alterar esta política? Porque existe uma preocupação muito forte com o envelhecimento da população e a sustentabilidade financeira de longo prazo da própria economia.
começa-se até a discutir o aumento da idade de reforma na China, que quando na Europa toda a gente quer trabalhar menos, na China, que já tem salários inferiores, começa-se agora a discutir o aumento da reforma. Acho que é preciso ter cuidado com o que vem no futuro, porque claramente as economias ditas desenvolvidas vão ter aqui mais uma ameaça em termos competitivos. E nesse gráfico, o que é muito relevante e impressionante é o facto da população ter atingido 1,4 mil milhões de pessoas em cerca de, praticamente duplicou desde 1970, e o que é facto é a subida da população urbana relativamente à rural. Ou seja, cada vez houve mais pessoas a irem para os centros urbanos. Em cerca de 2011, a população urbana cedeu a população rural. Isso tem sido uma preocupação também demonstrada por parte do governo chinês, que é tentar manter as pessoas de alguma forma ou diminuir essa migração que tem existido. Mas agora esta alteração da política visa mais o quê? Visa mais já um planeamento a 30, 40 anos, porque também se estima que em 2037, 2040, que a população da Índia pudesse ultrapassar a população da China se mantivessem as coisas tal como está. Ora, provavelmente, com esta alteração na política, a China vai continuar a ser o país com mais população no mundo. E isto é importante porque à medida que a população envelhece, vai existir uma diminuição da população ativa. Ora, diminuindo a população ativa, existe uma preocupação de que possa existir menos oferta, ou seja, menos pessoas a trabalhar, menos pessoas no ativo, menos oferta, ao mesmo tempo que temos uma população mais idosa que tipicamente depois acaba por consumir mais e consumir as suas poupanças. Isso pode trazer uma destabilização da economia a longo prazo. E acho que esta alteração da política é já daquelas visões de longo prazo que os políticos chineses têm e que pretendem implementar desde já, ou até 2025. Outro tema que também acabou por marcar a agenda nesta semana, teve curiosamente a ver com algo que ainda não falámos e que às vezes pode parecer estranho trazer aqui para falar em termos de mercados. Falamos do quê? De carne, não é verdade, Pedro? Já aproveitando aqui também o embalo, temos bifes hoje no menu. Temos bifes, pode ser bem, médio ou mal passado, mas aqui o importante é o ataque cibernético que aconteceu à JBS, que é uma empresa brasileira de produção de carne e que é responsável por 23% da oferta de carne nos Estados Unidos, e tivemos mais um ataque informático que paralisou as suas fábricas, à semelhança do que tinha acontecido há umas semanas com o oleoduto nos Estados Unidos. E isto é preocupante porquê? Porque estima-se, tudo e aponta que seja um grupo organizado que vem da Rússia, que tem as suas bases na Rússia e que está a originar estes ataques a grandes empresas nos Estados Unidos, ou pelo menos tem um impacto na economia dos Estados Unidos. E isto aqui voltamos ao triângulo que o Filipe estava a falar, que é, nas suas diferentes dimensões, cada economia, a Rússia, a China e Estados Unidos parecem estar aqui a entrar em guerras diferentes, e é um mundo, sem dúvida, cada vez mais perigoso, até porque, por exemplo, esta disrupção nas fábricas tem um impacto também presente, tem um impacto real na economia, que é, os americanos começaram à procura no Google, que é o que estás a mostrar, por shortage, como é que se diz? Escassez de carne. Escassez de carne, exatamente. Escassez de carne, e isso implica o quê? Que as pessoas possam começar a se embarcar e a ir aos supermercados e a comprar até o que não precisam para fazer face a incertezas futuras, e, no fundo, temos um aumento de preços já no presente, quando ele provavelmente não teria que ocorrer. E isto são tudo eventos que vão ocorrendo nas economias, e estes ataques informáticos vão trazer oportunidade às empresas de segurança cibernética, isso não tenho dúvidas nenhumas, mas causam também alguns riscos, e riscos nas tensões geopolíticas que já estão
fragilizadas e já estão complicadas. Filipe, qual é que é a tua visão relativamente não só a este acontecimento, como à questão dos oleodutos e toda esta questão em torno dos ataques cibernéticos que não quer dizer que não existissem, mas que pelo menos começam a ter um impacto grande, tendo em conta as empresas a que estão a ser feitos? Sim, aliás, é muito curioso porque há relatórios que eu gosto de ver há muitos anos e que são aqueles que são os das previsões dos riscos, ou seja, quais são aqueles riscos que são mais temidos. Isto normalmente é feito até pelas empresas de seguradoras, e por exemplo no passado, e tem muito a ver com o flavor of the times, não é? Muitas vezes tem a ver com aquilo que se vai passando. Eu lembro, por exemplo, há uns anos atrás, aquilo que era citado como o principal risco eram, digamos, atividades terroristas. Já tivemos, por exemplo, disrupções do sistema financeiro, percepcionado como o risco principal para a economia e para o mundo. Agora, se nós formos a ver os relatórios, falam muito em pandemias e em doenças e por aí fora, mas há um que está sempre no top 5, que é precisamente o cyber risk, não é? Portanto, tudo o que tem a ver com estas questões. Ou seja, isto é um risco que está identificado há algum tempo, e que está aí para ficar. Eu gostava só de ligar este tema, e vamos ter que falar outra vez do Sr. Trump hoje, não é de propósito, mas é verdade, porque nós devemos todos lembrar daquela polémica relativamente à Huawei e de como era necessário ter cuidado com tudo aquilo que tem a ver com o 5G e, portanto, com o futuro da internet das coisas. E de como tudo estará ligado através de redes como 5Gs e 6Gs e por aí fora, e de como quem dominar essa infraestrutura vai ter a possibilidade de poder alterar, enfim, a vida cotidiana de qualquer pessoa, de qualquer empresa, até de um governo. E isto já está a acontecer, ainda não estamos nesses 5Gs, não é? Portanto, nós ainda não estamos num mundo completamente interligado, ainda há muita coisa para ligar, e já vemos ataques a hospitais, a oleodutos, a fábricas e por aí fora. E, portanto, também não seria, se calhar, uma paranoia da administração Trump este cuidado relativamente ao tema das infraestruturas tecnológicas. Já agora, gostava só de dar aqui uma pequena nota sobre outros riscos, já que estamos a falar deles, sobre outros riscos que tenho visto referidos nestes últimos relatórios, não é? E, sobretudo, está-se a falar muito para as empresas dos riscos ESG, ou seja, da capacidade ou não das empresas se adaptarem a este novo enquadramento regulatório e, diria, até moral que está aí e que vai influenciar bastante as empresas. Também uma outra muito, muito focada é da retenção do talento, ou seja, neste mundo pós-Covid, como é que as relações laborais se irão alterar, e também ao nível dos modelos de negócio pós-Covid. É muito curioso, lá está, como digo, estes relatórios são sempre muito influenciados por aquilo que vai acontecendo, pelo momento, não é? Mas estes são aqueles que se tem falado mais, mas lá está, há um que está há mais de 10 anos sempre no top 5, e que é este da cibersegurança. E certamente voltaremos a falar dele. E agora então é tempo do nosso Market Update. Para destaque desta semana, temos um índice norte-americano que está de parabéns porque comemora
125 anos. Estamos a falar do Dow Jones. E, meus senhores, assim, de forma sucinta, antes de passarmos inclusivamente aqui aos gráficos para vermos aqui a evolução dos últimos anos, pedi aqui a um de vós, escolham, a um de vós que façam aqui uma pequena apresentação do que é este índice, não é? Porque há mais do que um índice, muitas vezes falamos do índice S&P 500, mas estamos a falar aqui de outro índice norte-americano. Pedro, queres começar? Posso começar. O Dow Jones é o índice de 30 empresas americanas, mas que tem uma diferenciação relativamente aos outros índices. É que não é um índice cujo peso das empresas seja medido em capitalização bolsista, ou seja, preço vezes número de ações. É um índice que a empresa que tem maior preponderância ou maior peso é a empresa que vale mais em termos de preço. Ou seja, neste momento, a empresa que tem mais peso no Dow é a United Health, que vale cerca de 400 e poucos dólares e que pesa 7,7% no índice. A seguir é o Goldman Sachs, que também pesa cerca de 7%, está a cerca de quase 370 dólares, e por isso é um índice que é construído não em termos de capitalização bolsista, mas sim por preço. E é muito importante porque, por exemplo, temos em primeiro lugar a United Health, a Goldman Sachs, a Home Depot, a Boeing e a Microsoft, ou seja, não é um índice tecnológico, embora tenha empresas de tecnologia, e no S&P 500, que é um índice mais abrangente das 500 maiores empresas, a primeira é a Apple, a segunda é a Microsoft, a terceira é a Amazon, Facebook, etc. Mas é curioso ver, por exemplo, que a Amazon está em segundo lugar no S&P 500 e no Dow está em quinto lugar e vale apenas 4,7% do índice, mas como digo, a principal alteração é mesmo na forma como o índice é construído. Eu agora estava aqui a mostrar a evolução no fundo nos últimos 20, 25 anos, mas quando olhamos aqui para a evolução desde 1900, eu acho sempre curioso quando vamos buscar aqui gráficos com mais de 100 anos, vemos que, Filipe, quem tivesse investido ali em 1900, não é? Se tivesse investido ainda cá tivesse, mas vamos imaginar... Pois, tinha que cá estar. Não, mas pode passar, não é? Deixar. Pode cá estar através dos seus filhos, através das suas empresas. Sim. Isto podemos cá estar de muitas maneiras, não é? Sim, não há dúvida. O índice começa em 1896. Já agora começa com 11 empresas, 9 empresas de caminhos de ferro e 2 empresas industriais, ou seja, uma composição muito diferente daquela que temos hoje. A empresa que ficou mais tempo no índice foi a General Electric, que esteve sempre no índice 7, ou melhor, deixou de estar a partir de 2018, mas já iríamos à evolução, porque acho que vale a pena explicar isto antes de irmos à evolução, porque vai lá ter no final. Eu acho que uma das características mais interessantes destes índices, até porque lá está, nenhuma das empresas que começou no índice hoje está lá e tem havido imensas alterações ao longo dos anos, é uma espécie de darwinismo que os índices bolsistas têm. Ou seja, à medida que as empresas e os negócios vão crescendo ou vão desaparecendo, essas empresas vão entrando e saindo dos índices. E, portanto, nós temos nos principais índices sempre as melhores empresas em cada momento da economia. Isso é muito importante porque significa que o índice não reflete a evolução, vamos chamar-lhe, da economia da economia como um todo desde uma determinada data, reflete a evolução da melhor parte da economia, da nata da economia, durante esse mesmo período. E é isso que faz muitas vezes que os investimentos em índices acabem por ter uma performance melhor do que quem escolhe ações, enfim, pelos métodos que entender, porque muitas vezes não consegue captar este tipo de problemas. Lá está, a GE, quando sai do índice, sai porque, entre aspas, não merecia estar no Dow Jones 30. Isso significa que as empresas que lá estivessem seriam aquelas que mereciam, portanto, as melhores. Porquê é que isto é importante? Isto é importante porque depois os retornos são muito superiores e significa que quem tivesse investido, lá está, em 1896,
tivesse conseguido multiplicar por muito, digamos, o seu investimento. Portanto, nós partimos com o Dow Jones em 30, estamos acima de 30 mil, portanto estamos a falar de 1000 vezes. Isto é importante também por outro motivo e que revela a necessidade, a importância de investir. Os estudos que existem sobre a evolução da inflação, mais ou menos no mesmo período, eu não consegui de 1896, consegui de 1900, para o efeito vai dar, dizem que $1 de 1900, o poder de compra que $1 teria em 1900 seria o equivalente a 31,91 dólares agora em 2021. Ou seja, daria uma inflação média anual na casa de 2,9% ao ano, o que significa que cada investidor, em média, se não conseguir rentabilizar o seu investimento acima de 2,9% ao ano, vai perder poder de compra. E o investimento em ações é uma forma elegante de mitigar este risco ou até de ultrapassar. E acho que esta é uma mensagem importante, porque estamos aqui a lidar com um caso em concreto. Ela, certamente. Com certeza, mas que estamos a lidar com um caso em concreto, não são só, digamos, teorias, estamos a olhar para um índice, para números que são verdadeiros e, portanto, mostram bem a necessidade de investir. Muito bem. E agora, então, é tempo de nós passarmos ao nosso consultório. E para o nosso consultório, para quem chega agora, dizer que neste espaço podemos responder às perguntas que nos são enviadas. Tem um link que pode encontrar na descrição. Deixe-nos aqui a sua pergunta e vamos começar pelas perguntas então desta semana. A primeira pergunta chega-nos do Luís Peixoto. Com a aquisição de mais de 90% da Sonae Indústria por parte da Efanor, no último aumento de capital, qual o risco que tenho em que as ações desvalorizem? Será um bom momento para as vender? Quais os riscos caso a Sonae Indústria deixe de negociar em bolsa? Pedro, então o que é que tens a dizer aqui ao Luís? Luís, que a pergunta é muito pertinente, até porque já ocorreu em algumas empresas na bolsa, nomeadamente Brisas, que saíram de bolsa e que muitas vezes os investidores ficam apreensivos e perguntam quais são os riscos. Ora, neste caso, a Efanor já tem mais de 90%, continua com uma ordem de compra a 1,145, aliás, neste momento estão lá a comprar 930 e tal mil ações, só existe à volta de 7% de free float disponível no mercado e é o objetivo da Efanor, era retirar a empresa de bolsa. Aqui, a primeira pergunta do Luís é qual é o risco de desvalorização. Eu diria que face ao interesse que a Efanor mantém e face à ordem de compra que mantém no mercado, o risco é pequeno, porque o objetivo é comprar cada vez mais ações e visto que existe agora uma ordem de compra que é quase permanente, agora tem um risco que é, por exemplo, imaginemos que a Efanor diz, olha, só compro 900 mil ações que estão lá e depois desaparece do mercado. Bem, o risco é como vimos há cerca de 2, 3 meses que depois a empresa andou a transacionar nos 90 cêntimos, 90 e poucos cêntimos. Depois tem o risco da possível saída de bolsa e necessidade de liquidez, que é, imagino que o Luís depois precisa de liquidez por algum motivo, não vai conseguir, não existindo uma OPA putestativa, nem sendo a empresa obrigada a comprar as ações, não existe possibilidade de realizar liquidez imediata. Por isso estes são os principais riscos que há que ter em conta, que é a vontade do maior acionista querer retirá-la de bolsa, está a manter uma ordem de compra, eu acho que está, no fundo, quer aumentar a sua participação pouco a pouco, e o risco é mesmo esse, é depois poder não traduzir em dinheiro o seu investimento. Claro. Vamos então aqui à próxima pergunta que nos chegou. Chegou-nos do João. Olá a todos, muito obrigado pela vossa iniciativa. Li recentemente que alguns bancos centrais estão a iniciar estudos para a implementação das suas CBDC, ou seja, estamos a falar aqui de moedas digitais à semelhança do que a China já está a implementar com o Yuan digital. Podiam indicar em que medida as CBDC podem alterar a dinâmica financeira entre Banco Central, banca comercial e cliente final, nomeadamente na disponibilidade de crédito, no controle do dinheiro e na relação com as atuais criptomoedas descentralizadas. Obrigada pela questão, João. Filipe, o que temos aqui a responder ao João, então?
Ora bem, o que temos aqui a responder é um programa inteiro só sobre este assunto, porque este é um tema complexo e é um tema também dado a algumas especulações, porque não sabemos exatamente para onde é que as coisas vão. Vou tentar deixar aqui umas notas muito rápidas. Primeiro, umas moedas digitais podem estar ou não assentes em blockchain. Esse é um aspecto importante, porque se estiverem assentes em blockchain vão permitir rastrear todo e qualquer movimento das unidades monetárias. Creio que é aí que os bancos centrais e os Estados querem chegar, mas não é obrigatório que uma moeda digital seja uma moeda em cima de blockchain. Nós hoje temos, de certa maneira, moedas digitais, mas que não são rastreáveis, apenas são rastreáveis, digamos, no último movimento e não em todos os movimentos que essa unidade monetária fez. Agora, onde é que isto pode ser importante? Pode ser muito importante na implementação da política monetária, porque já deixa de ser necessário recorrer aos bancos e recorrer à ferramenta do crédito para que o dinheiro chegue às pessoas e à economia, ou seja, a política monetária pode ser feita de uma maneira muito mais fluida, sem o middleman, não é? Sem intermediários. Poderá significar, se for via blockchain, mas nem precisa ser via blockchain, mas poderá significar o fim da privacidade, e temas como o sigilo bancário deixam de ser sequer um assunto porque termina, ponto. Mas depois podemos ter coisas mais interessantes, ou melhor, mais criativas. Por exemplo, podemos ter moedas programadas, unidades monetárias programadas que não sejam totalmente fungíveis com outras. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Hoje, quando recebemos um euro é um euro. Mas vamos imaginar que eu entrego um euro que tem uma data de validade, tem uma data de expiração até final do ano, obrigando a que as pessoas o gastem, caso contrário ele desaparece. Por exemplo, isto é uma das hipóteses. Outra hipótese também é a criação de impostos inteligentes. Eu estava a ler esta semana que a adesão dos portugueses ao débito direto para pagar impostos tinha sido muito reduzida, porque será, não é? Deve haver imensa confiança que nos vão à conta cobrar impostos, mas se nós estivermos a falar de moedas absolutamente digitais, isto deixa de ser um assunto, porque os Estados podem, digamos, capturar essas unidades monetárias com toda a facilidade, e portanto temos de ter uma espécie de smart taxes, não é? Digamos assim. E depois é isto, ou seja, o céu é o limite em termos de imaginação daquilo que os bancos centrais e as autoridades tributárias de cada país podem fazer num contexto de moedas digitais. É um tema interessante. Estas moedas iriam sempre concorrer com os tais criptoativos que já vão existindo. Agora, se este for o caminho, e eu acredito que vai mesmo ser, os criptoativos vão ter uma vida difícil, porque vão estar a concorrer diretamente com Estados que têm objetivos muito claros em termos de controlo e que, portanto, vão dificultar a vida e o desenvolvimento desses criptoativos. E certamente que este também será um tema que voltaremos mais vezes. Aproveitar esta ocasião para também pedir a quem nos está a acompanhar para subscreverem aqui o nosso canal, o nosso programa, para deixarem aqui um gosto, para deixarem aqui nos comentários que temas também gostavam que pudéssemos abordar, e já sabem, no consultório respondemos às vossas perguntas. Aproveitar uma vez mais para agradecer aqui aos meus companheiros de painel, Pedro Lino e Filipe Garcia, e estaremos cá em breve no próximo Market to Market para analisar mais temas de mercados. Até para a semana. Deus, até breve.